Boa noite! Está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 19 de junho. Concurso literário de Santa Rita tem seus vencedores definidos. Inflação desacelera no mês de maio. E confira os destaques do esporte de Viçosa e região. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. O novo boletim do IPC traz um balanço de como foi a inflação e os reajustes dos preços dos produtos no mês de maio. E quem nos traz todos os detalhes é o repórter Lucas Romano. Conforme era esperado pelos organizadores do IPC Viçosa, a inflação da cidade foi menor no mês de maio, registrando 0,39%, sendo 0,68 ponto percentual menor que no último mês, quando marcou 1,07. Mas isso tem uma explicação e está ligado a 3 grupos que fazem parte do cálculo do IPC. Basicamente, a gente pode pegar 3 grupos para ilustrar essa alteração. Primeiro, o grupo alimentação, que é o que tem maior peso no cálculo do IPC, ele saiu de uma inflação, né, em abril de 3% para uma inflação, né, continua a inflação, mas é uma queda praticamente, caiu 3 vezes, né, para 1% em maio. Né? Então, foi o primeiro fator. E 2 grupos que tiveram inflação no mês de abril, que é saúde, cuidados pessoais e vestuário, eles tiveram agora deflação. Então, isso fez com que a inflação ocorresse, mas ocorresse em menor medida. A cesta básica seguiu o mesmo caminho e teve crescimento no preço, mas de maneira mais contida que no mês anterior. O crescimento foi de 3,55%, 4,89% a menos que no último registro. Mas não confunda, a cesta subiu de preço, a diferença é que ela aumentou menos do que tinha aumentado no IPC de abril. A cesta em abril custou R$ 542,79. Já em maio, o valor foi de R$ 562,05. Sendo R$ 19,26 mais cara. Mas a mesma explicação que para o grupo alimentação. Eu posso, inclusive, até aproveitar a oportunidade para abrir um pouco a explicação da alimentação para a cesta básica. Se a gente pegar 2 produtos que estão tanto no IPC como na cesta básica, que é a batata inglesa, né, e o tomate. A batata inglesa ela saiu de uma inflação para uma deflação. Então, isso ajudou lá no IPC e ajudou na cesta básica. Né? E o tomate, que teve uma inflação de 20% em abril, agora em maio teve uma inflação de 17%, ou seja, caiu a inflação. Então, ajudou tanto no IPC como na diminuição da cesta básica. Outro setor que tem relação direta com a diminuição da inflação é o setor dos vestuários, que registrou queda de 2,03%. Essa queda tem relação com as promoções feitas pelos lojistas. Na verdade, o que acontece? O vestuário, alguns produtos, né, às vezes é alguma promoção, né? Porque, por exemplo, na verdade, a gente sempre tem uma mudança significativa de preço, né, para cima, quando a gente sai do verão para o inverno, outono e inverno, né? E depois costuma cair quando você sai do outono e inverno para o verão, né? Por causa da quantidade de matéria-prima. Mas nesse caso, como não houve mudança de estação, o que às vezes acontece é que você tem alguns produtos em promoção, né? Outros mantêm o preço constante e aí acaba que com isso, na média, os preços acabam caindo. A previsão do IPC é que a inflação do mês de junho em Viçosa permaneça parecida com essa, ou, trazendo em números, algo em torno de 0,20 a 0,40, mostrando uma estabilidade nos preços. Eu acredito que no mês de junho a gente vai ter, fazendo uma coisa meio de Banco Central, acho que vai ter uma inflação entre 0,20 e 0,4. Acho que entre 0,20 e 0,4, ou seja, acho que a gente não vai ter nenhuma deflação e nenhuma inflação muito grande, igual nós tivemos em abril. Acho que vai ficar nessa linha, ou seja, basicamente uma certa estabilidade. Né? Com a inflação mais baixa e estável, o consumidor fica mais contente e seguro para fechar as contas do mês. O PET Saúde UFV apresentou um diagnóstico para a gestão municipal e o BS de Viçosa na última sexta-feira. Confira os detalhes com a repórter Eduarda Magalhães. O diagnóstico situacional da atenção primária é sobre 6 UBSs de Viçosa: Barrinha, Bom Jesus, Cachoeirinha, Centro, Nova Viçosa e Silvestre. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer a relação ensino-serviço-comunidade entre o SUS e a universidade. O trabalho é resultado da última edição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET Saúde UFV, que teve como tema Gestão e Assistência em Saúde. Seu início foi em setembro do ano passado e contou com estudantes da graduação de cursos como Educação Física, Medicina, Enfermagem e Nutrição. Uma série de profissionais da rede municipal de saúde foram incluídos no projeto, como preceptores. Vale ressaltar que o projeto do diagnóstico situacional sobre as UBS de Viçosa foi realizado por um dos grupos do PET, que falava sobre o trabalho em saúde. De acordo com o último levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, Viçosa está em estado de alerta.
Veja agora as atualizações dos dados de dengue, chikungunya e zika vírus divulgados pela Prefeitura de Viçosa na última sexta-feira. Na sexta-feira, dia 16, saiu o boletim dengue, chikungunya e zika vírus do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O levantamento de janeiro desse ano até sexta-feira, 16 de junho, registrou no município de Viçosa 673 notificações de dengue, 530 casos confirmados, 117 descartados e 26 casos em investigação. Há ainda 8 casos de chikungunhas notificados e 4 casos confirmados em pacientes residentes de Viçosa que estiveram em outros municípios nos últimos 15 dias. De acordo com o último levantamento de índice Rapid Egípcio, o LIRA, a cidade de Viçosa se encontra em estado de alerta. A Secretaria de Saúde recomenda a todas as pessoas com sintomas procurar a unidade básica de saúde, próxima de sua residência, para o atendimento médico. Lembrando que é fundamental manter os cuidados contra o mosquito, como não deixar água parada em pratos de plantas e bandejas de geladeiras e manter caixas d'água vedadas e calhas e ralos sempre limpos. Neste domingo, o Corpo de Bombeiros na cidade foi requisitado para combater um incêndio que aconteceu na residência na Rua dos Passos, próximo ao Hospital São João Batista. Confira. Por volta das 2h20 da tarde de ontem, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Viçosa foi acionada para combater um incêndio que ocorreu na Rua dos Passos, próximo ao Hospital São João Batista. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que se tratava de um incêndio em uma residência de 3 cômodos. O fogo havia se alastrado pelo quarto e pela cozinha, causando danos significativos nos ambientes afetados. O trabalho de combate ao incêndio durou cerca de 1 hora, sendo necessário o uso de aproximadamente 1.500 litros de água para controlar as chamas. Apesar da proporção do incêndio, não houveram registros de feridos durante a ocorrência. Após a extinção do fogo, os bombeiros iniciaram uma investigação para identificar as causas do incêndio. Até o momento, no entanto, a origem do fogo não foi determinada. Ainda bem que não houveram feridos. Lembrando que em casos de incêndio, você deve entrar em contato com os bombeiros através do número 193. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para essa terça-feira é de tempo ensolarado na maior parte do estado. Apenas na zona da Mata Mineira, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o céu vai ficar nublado. Em Viçosa, sol com algumas nuvens e nevoeiro pela manhã. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol com algumas nuvens. Em Canaã, as temperaturas vão variar entre 11 e 24 graus. Em Coimbra, a mínima é de 11 e a máxima de 22 graus. Já em Cajuri, a previsão é com mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Agora, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere o nosso quadro de esportes, os vencedores do concurso literário de Santa Rita e muito mais. Não saia daí, a gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. E o mês de maio em Viçosa é marcado pelas comemorações à padroeira Santa Rita de Cássia. Uma das ações deste ano foi o concurso literário, que premiou os vencedores na última semana. A premiação do primeiro concurso literário de poesia da paróquia de Santa Rita de Cássia aconteceu na última quinta-feira. Durante o mês de maio, foram recebidos cerca de 40 trabalhos que homenageiam a padroeira, como parte das comemorações ao Dia de Santa Rita. Participaram alunos de escolas do município, grupos de catequese e toda a comunidade viçosense. Na categoria infantil, foram premiados Guilherme Martins Santos, Ana Luísa Viana e David Nascimento, com menção honrosa para Nicole Luísa Cardoso e Levi Ferreira Alves. Na categoria adulto, Maria Ângela Salgado, Eliana Consolação e Maria Auxiliadora Silva, com menção honrosa para Francisco de Assis de Souza Castro. A coordenação do concurso foi do pároco Paulo Dione Quintão, que contou com o apoio de assessoria e avaliadores dos trabalhos. Parabéns a todos que participaram e aos premiados. A proposta do governo federal de transformar o país num grande centro produtor de baterias de lítio para carros elétricos tem pela frente grandes desafios. Mas a medida pode beneficiar algumas regiões de Minas,
como os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, regiões com grande potencial de extração do mineral. É uma mão na roda para quem roda muito. Caso do Tiago, motorista de aplicativo, que tem carro elétrico há 3 anos. Com a carga completa de 7 horas na bateria, ele anda cerca de 300 quilômetros. Com o passar do tempo, ele acaba trazendo aquele retorno financeiro que você aplicou um pouco a mais, né? Você tem muitos benefícios além do dinheiro, né, que ele te retorna, mas com o tempo do financiamento dele, você já tem um retorno financeiro. Mas o carro elétrico ainda está a quilômetros de distância para muitos brasileiros. E a explicação é simples: o preço. O problema está na bateria de lítio. Elas baixaram muito de preço e ganharam bastante desempenho nos últimos anos, mas ainda são muito caras. O Brasil já tem a expertise para a produção de motores elétricos, mas está muito atrás quanto ao desenvolvimento das baterias que movem essas máquinas. E esse é o desafio. Extrair o lítio, beneficiar o lítio é uma coisa. Você construir a bateria, construir o pack de baterias é outra coisa. A tecnologia está na mão de poucas empresas, 80% da produção está na mão dos chineses. É preferível você ter parceiros, no caso, empresas chinesas que dispõem dessa tecnologia, dispõem desses meios de fabricação, fomentar a vinda desses parceiros, a vinda dessas empresas aqui no Brasil para fazer a produção local. O Conselho Tutelar de Viçosa informou por meio de comunicado oficial na última sexta-feira, dia 16, a alteração do contato de telefone fixo, sendo o novo número 31 3874 7704, disponível para atendimentos entre 8 horas e 18 horas, de segunda a sexta-feira. Também foi comunicado que o número do plantão permanece o mesmo, 319 9605 1027. Alunos de Viçosa receberam certificados de formação no projeto de prevenção às drogas. Confira com a repórter Eduarda Magalhães. Na manhã do último sábado, o Espaço Fernando Sabino recebeu mais de 300 alunos, que estavam se formando no ProERD. Alunos de 3 escolas da rede estadual e 6 escolas da rede municipal de ensino participaram do evento. Marcaram presença na cerimônia autoridades importantes, como o coronel Lúcio Mauro Campos Silva, o tenente-coronel Ricardo Schaffer, o prefeito de Viçosa Raimundo Nonato Cardoso e o juiz federal Rafael Torres. A formatura contou com premiação de alunos de salas de destaque, leitura de redações dos alunos sobre sua relação com o programa e homenagem aos instrutores. Além da prevenção das drogas e da violência, o ProERD tem realizado um trabalho de conscientização acerca do bullying nas escolas. A solenidade é um marco do compromisso das instituições no combate às drogas e à violência. E para finalizar, chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala galera! Hoje vamos falar sobre os destaques dos eventos esportivos de Viçosa e região. Vamos começar falando do Aimorés, que se classificou para a segunda fase do Campeonato Mineiro Módulo 2. Veja como foi. O Aimorés recebeu o Itabirito pela última partida da primeira fase do Campeonato Mineiro Módulo 2. E a equipe visitante que saiu na frente logo aos 16 minutos do primeiro tempo com gol de Pavani. Ainda na primeira etapa, aos 36 minutos, Ramon fez o segundo gol do Itabirito. O Aimorés descontou com o zagueiro Guilherme Tritz aos 6 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota. Apesar disso, o Azulão se classificou devido à derrota do Varginha para o Nacional de Muriaé por 4-1. O Aimorés terminou a primeira fase em 5º lugar com 17 pontos. E no domingo à noite, o clube ainda divulgou o desligamento em comum acordo do técnico Nilson Correia. O auxiliar técnico Adriano Souza também vai deixar o clube. Com isso, a equipe terá um novo treinador para o hexagonal final, que começa no próximo final de semana. No último sábado, a Barrinha estreou pelo Campeonato Mineiro Amador. Confira como foi o jogo. No último sábado, a Barrinha recebeu o Laranjal de Cataguases. A partida foi na Arena da Barrinha e o time da casa acabou sendo derrotado por 2-1. Quem fez o gol da Barrinha foi o Marlon, de pênalti. O jogo da volta acontece no próximo final de semana em Cataguases. E para se classificar de maneira direta, a Barrinha tem que vencer por 2 gols de diferença. Em caso de vitória da Barrinha por 1 gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis.
Estaremos na torcida para que o Barrinha possa virar e continuar sendo um dos times representantes de Viçosa no Mineiro Amador. O Campeonato de Futebol de Base Sub-13 e Sub-15 continua a todo vapor. Confira os resultados da quarta rodada com o repórter Henrique Temponi. Neste final de semana, aconteceu a quarta rodada do Campeonato de Base Sub-13 e Sub-15. No sábado, dia 17, em partida válida pelo Sub-13, o Viçosa Esporte e Lazer ficou apenas no empate, em 1-1 contra o Tecendo Sonhos. As equipes voltaram a se encontrar pela categoria Sub-15 e o Viçosa Esporte e Lazer venceu o Tecendo Sonhos por 1-0. Ainda no sábado, o Sub-13 do Palestra venceu o Montanhês por 3-1. Pela categoria Sub-15, o Palestra perdeu pelo placar de 3-2 para o Montanhês. No último jogo da rodada, o União Paula Cândido enfrentou o São Miguelense e ganhou por 4-1, em partida válida pelo Sub-13. No jogo válido pelo Sub-15, aconteceram muitas indefinições, mas a Liga decidiu que o resultado final do confronto foi 3-3. Tivemos também a partida do São Miguelense pela quarta rodada do Campeonato Regional do Açúcar. Confira. O São Miguelense foi até Amparo da Serra enfrentar o Estiva pela quarta rodada do Campeonato Regional do Açúcar e acabou sendo derrotado por 3-0. A equipe de São Miguel do Anta caiu para a segunda colocação do Grupo G, ficando com os mesmos 6 pontos que tinha, e agora 3 pontos atrás do líder Estiva. Quem também jogou pelo Campeonato Regional do Açúcar foi o 1º de Janeiro. Confira como foi o jogo. O 1º de Janeiro recebeu o Urucânia no último domingo, dia 18, no campo do 1º de Janeiro em Teixeiras. E a equipe fez bem o dever de casa, fazendo 2-0 no primeiro tempo com o Luquinhas e o Wendel. Na segunda etapa, Pedro fez o terceiro e Paulista fechou o placar para a equipe de Teixeiras, que venceu por 4-1. O 1º de Janeiro continua liderando o Grupo H de maneira isolada, com 10 pontos, e já garantiu de maneira antecipada a classificação para as oitavas de final da competição. No final de semana, também aconteceu a primeira rodada do Campeonato de Ruas de São José do Triunfo. Veja como foram as partidas. No último sábado, dia 17, aconteceram 2 partidas pelo Campeonato de Ruas de São José do Triunfo. Pela primeira partida, o São Lourenço venceu o Beco por 4-1, com gols de Thales, Neném, Tintim e Wesley Caetano. Deico descontou para a equipe do Beco. Já na segunda partida do dia, o Condomínio superou o Elisa Ladeira por 4-3. Os gols do Condomínio foram marcados por Nilson Júnior, Andrezinho, Jefão Ousadia e Daí. Cauã marcando 2 vezes e Kaique descontaram para o time do Elisa Ladeira. As inscrições para a 8ª corrida de rua da FDV estão abertas. Confira com a repórter Eduarda Magalhães. As inscrições para a 8ª edição da Corrida de Rua da FDV estão abertas. A corrida vai acontecer no dia 25 deste mês, na FDV. Estamos aqui com Geraldo Magela, diretor administrativo da Faculdade de Viçosa. Geraldo, conta um pouco para a gente sobre como que vai acontecer a corrida. Muito bem, bom dia a todos. Veja só, o evento ele vai acontecer no dia 25 de junho, no domingo, com previsão de largada às 8h40. Muito bem, nós estamos aí na nossa 8ª edição, onde a gente conta aí com atletas inscritos já com um número superior a 11 cidades e a gente pretende atingir um número aproximadamente de 250 inscrições. Muito bem, as categorias da corrida são crianças, que é um percurso de 300 metros, largada às 8h40. Já às 8h50, também um percurso de 300 metros para PCDs, ou seja, os portadores de deficiência. Às 9h15 será a largada para todas as demais categorias, que serão 2,5, 5 e 10 quilômetros. Lembrando que trata-se de um percurso de voltas, porque a largada ocorre em frente ao batalhão da Polícia Militar e vai até o final da Santa Rita e volta. Então, esse percurso citado, ele é de 2,5 km. Então, se a pessoa vai fazer a caminhada, 2,5 km, uma volta. Se for o percurso de 5 km, a corrida, 2 voltas. E, naturalmente, 10 km, 4 voltas. Eu destaco, eu estava me esquecendo, que este é uma corrida, mas é um evento, onde a gente também tem um espaço Kids, direcionado lá para aqueles pais e mães que querem deixar suas crianças lá, com atividades lúdicas, né, onde vai ser conduzido pelos estudantes de pedagogia da FDV. Então, fica o convite, será um prazer receber vocês lá.
Lembrando que as inscrições podem ser feitas no site da FDV. Eduarda Magalhães para o Viçosa Notícias. Muito obrigado, Eduardo. E uma última informação antes de encerrar o bloco. O Aimorés acabou de anunciar a contratação do seu novo treinador, que é o Paulinho Guará. Uma boa sorte para o comandante à frente da equipe. Gente, por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Um abraço. Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando todos os destaques do esporte de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias desta segunda-feira termina por aqui. Caso queira ver o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite.